Estamos começando mais um Visão MIP, esse quadro aqui do MIP em Dia, onde eu e você trocamos informações a respeito de diversos assuntos. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, então, ao apoio do Descascando a Ciência, que são nossos apoiadores aqui dessa primeira etapa da terceira temporada do podcast. E você que ainda não conhece o Descascando a Ciência, te convido a clicar nos links que estão aqui na descrição do episódio e acessar as páginas deles, o blog, as redes sociais. Sempre tem informações muito relevantes, muito técnicas, científicas, mas que também mostram a nossa realidade, o nosso dia a dia, nos mais diversos aspectos. Então, Descascando a Ciência, muito obrigada pelo apoio. E você vai lá e clica para conhecer todo o conteúdo dos meninos que são produzidos aí com muito cuidado. E já deixo aqui também o convite para você que ainda não se inscreveu nas redes sociais aqui do MIP em Dia, nas minhas redes sociais também, para acompanhar o meu trabalho de divulgação da entomologia. Se inscreva no nosso canal no YouTube, acompanhe também pelo Spotify, pelo LinkedIn, pelo Instagram. Você nos encontra aí nessas redes, MIP em Dia, e também Gabriela Vieira, que sou eu, compartilhando aqui as informações com vocês. Então vamos começar mais um Visão MIP. Pessoal, o Visão MIP desta semana traz um assunto que muitas das vezes acaba sendo meio polêmico, vocês já vão entender por quê, mas que é um assunto extremamente importante de nós entendermos, de nós compreendermos a fundo o que representa de fato este conceito, que é o nível de controle ou nível de ação de pragas. E para a gente entender exatamente como é que acontece isso, como é que foi definido, como é que a gente chegou até essa informação, a gente vai se lembrar primeiro daquela casinha do MIP, essa que vocês estão vendo aqui ao lado, que representa, então, uma construção, né? Porque a gente não começa uma construção do telhado, a gente precisa começar pelo alicerce, e justamente essa casinha do MIP representa isso. Então, ali no alicerce, né, na base do manejo integrado de pragas, nós temos a identificação, o conhecimento sobre a praga em questão, né, aquele organismo que está ali na lavoura. A gente tem também as questões de amostragem e o próprio nível de ação, que a gente vai falar mais detalhadamente daqui a pouquinho. Nós temos a mortalidade natural do agroecossistema, em algumas imagens pode ser chamada de outra forma também, mas nada mais é do que aquela questão das condições abióticas, né, do clima, do tempo, sobre as pragas, sobre a população de insetos, e que acaba tendo interferência na mortalidade também. Esses são os conteúdos, né, os tópicos que perfazem o alicerce para o manejo integrado de pragas. E aí depois nós temos os pilares de sustentação de toda essa construção, que basicamente são controle cultural, controle biológico, controle comportamental, controle genético, controle varietal e controle químico. Nós já falamos sobre isso, né, em outros episódios, já abordamos basicamente todos esses tipos de controle, em alguns episódios entrando em maiores detalhes sobre um ou sobre outro, mas eles são, aí de forma conjunta, utilizados para que a gente tenha o quê? Eficiência produtiva no sentido do manejo integrado de pragas. E aí tem uma outra imagem que eu estou mostrando agora aqui para vocês ao lado, que vamos dizer assim, é um novo conceito de manejo integrado de pragas. Vocês estão vendo que aí no meio, inclusive, né, tá a sigla em inglês de manejo integrado de pragas. Esse novo conceito foi proposto por um pesquisador da Universidade de Davis, na Califórnia, Dr. Surendra Dara, e ele basicamente propõe o quê? Que nós temos, né, quando vocês olham aí para essa imagem, em verde está o manejo integrado de pragas, como a gente conhece, né, ali a casinha. E círculos verdes menores, onde estão os tipos de controle, que seriam os nossos pilares de sustentação. Então, controle cultural, biológico, químico e etc. Mas existem outros pontos que também são abordados pelo pesquisador e que, de fato, fazem muita diferença quando a gente pensa no manejo integrado de pragas. Então, a própria comunicação, planejamento e organização, conhecimento, pesquisa, e tudo isso envolvido pelo quê? Pelo consumidor do produto, seja o consumidor ali, nós como família, dona de casa, ou um próprio produtor, no caso de B2B, de comércio para comércio, enfim, são vários tipos de consumidores que de alguma forma acabam consumindo de fato esses produtos do meio agrícola. Os vendedores, que fazem parte também deste cenário, quem leva a solução de insumos para o produtor, ou então o vendedor daqueles produtos que são produzidos, frutas,
lá no mercado, na vendinha ali do bairro, quem faz a venda desses produtos? E o próprio produtor, aquele que de fato está na lida, no dia a dia, para conseguir juntar todas essas peças aí do quebra-cabeça. Muitas dificuldades, a gente sabe que são vários os desafios, mas que consegue então entregar esse produto de acordo com a demanda dos consumidores e dos vendedores. E em volta ao círculo maior, a gente tem a viabilidade econômica, a segurança ambiental e a aceitabilidade social. Basicamente, o que a gente chama de sustentabilidade, né, aquele tripé, é o que ele propõe aí neste círculo que está o maior aí por fora. Eu trouxe essas abordagens do manejo de pragas, tanto o MIP conceitual lá da casinha, quanto essa nova proposta. Salvo engano, esse artigo foi publicado em 2019, vou colocar aqui nas referências para vocês, só para a gente contextualizar sobre o que nós estamos falando, mas é um assunto que a gente trata aqui de forma bastante recorrente, e afinal de contas, né, o nome do podcast MIP em Dia traz justamente esses pontos aí. Dito tudo isso, relembrado que é o manejo integrado de pragas, vem a pergunta: o que é uma praga? Porque se nós estamos falando de manejo, né, da integração de ferramentas para o controle, para o manejo de uma praga, e a gente já viu também em alguns episódios aí para trás a diferença de manejo e controle, a gente precisa entender de fato o que é uma praga. Por quê? Porque via de regra a gente olha para um inseto, se a gente estiver no campo, isso é quase que 100% dos casos. Então a gente olha para aquele inseto e já acha que ele é uma praga. Mas a situação, este cenário daquele inseto específico ou daquela população ser uma praga, depende de algumas coisas. O primeiro ponto, para ser praga, vamos entender aqui praga, a gente vai discorrer melhor sobre isso, mas vamos entender que praga é aquele inseto que vai danificar de alguma forma aquela planta que está sendo cultivada, né? Aquela planta de interesse agronômico. Para que esse inseto seja uma praga, ele precisa o quê? Ter condições de se alimentar de alguma forma desta planta. Ou então de danificar ela através da sua reprodução, por exemplo. Vou trazer aqui o bicudo do algodoeiro. O orifício que ele faz, que é mais prejudicial à estrutura, é por conta da condição de oviposição dele, que é uma postura que a gente chama de endofítica. Ele coloca os ovos lá dentro das estruturas reprodutivas do algodão. Este inseto ele precisa, de alguma forma, danificar a lavoura, a planta que está sendo cultivada. Porque se a gente pensa, inseto sugador, né? Vamos pegar percevejo. Todo percevejo é uma praga? Não, existem percevejos, inclusive, muito parecidos morfologicamente com o percevejo marrom, os quistozeros, por exemplo, o Podizos nigrispinus. Eles são, inclusive, da mesma família, mas um é praga e o outro não é. Por quê? Porque o Podizos é um percevejo predador que não tem características morfológicas, o aparelho bucal dele não tem condição de causar uma injúria às plantas, tá? Então, ele não pode ser praga, justamente, um dos pontos por conta disso. Ah, todo mastigador é uma praga? Também não. A gente tem mastigadores, vespas, por exemplo. Os próprios parasitoides, na fase de vida livre, eles são, muitos deles, às vezes mastigadores ou mesmo lambedores, não vão causar injúrias aí às plantas. Então, vamos considerar que o primeiro ponto para que o inseto seja considerado praga é conseguir se alimentar ou danificar essas estruturas da planta de alguma forma. E o outro ponto, que é bastante importante, e aí a gente já vai se aproximando mais do tema central do nosso podcast, é justamente a densidade populacional. E aí essa imagem que vocês estão vendo aqui, e a referência também, né, do trabalho do qual eu tirei essa imagem, e as próximas que eu vou mostrar, estão aqui na descrição do episódio. É uma imagem que eu gosto bastante, e há mais de 15 anos, talvez, 12, eu utilizo essa imagem para abordar esse conceito, né, nas minhas aulas, nas palestras. Então, vocês estão vendo aí a representação de uma planta e um inseto atacando, vamos dizer assim, essa planta. O fato do inseto estar ali se alimentando de uma planta não necessariamente quer dizer que ele seja uma praga. O que ele causa na planta é uma injúria, vocês estão vendo aí na imagem, tá? Então tem um inseto atacando a planta e ele causa uma injúria. O que é essa injúria? É considerada qualquer ação decorrente da atuação desse inseto que vai ali de alguma forma prejudicar a planta. Nós ainda não estamos falando de um inseto que é praga, nós estamos descrevendo a ação dele sobre a planta. E depois vocês podem ver aí que de injúria nós temos à frente perda ou dano. O que representa isso? Quando essa injúria ela passa a acontecer de uma forma mais intensa, e aí sim eu tenho uma perda ou dano que reflete
num dano econômico significativo. E este aumento da injúria está justamente relacionado ao quê? Ao aumento da densidade populacional daquele inseto. E aí sim, neste momento, eu passo a considerá-lo como uma praga. Eu sempre brinco, né? Imaginem lá 1000 pés de alface. Uma lagarta comendo ali um pedacinho de uma folha. Ela vai ser considerada praga, mesmo que seja uma espécie com potencial? Não, aquele um indivíduo, ele não é capaz de causar danos, como vocês estão vendo na imagem, dano econômico significativo. Mas a partir do momento que eu tenho uma grande população, essa densidade populacional é maior, aí sim a intensidade da injúria aumenta e, por consequência, eu tenho o dano. Lembrando que nós temos uma exceção para essa regra, vamos dizer assim, que são justamente os insetos vetores. Estes têm potencial, mesmo que com um indivíduo, de transmitir doenças, viroses, bactérias e outros grupos de organismos. Eles têm condição de transmitir para inúmeras plantas. E aí, um único indivíduo é capaz de refletir esse dano econômico. Então, com essa imagem, a gente entende qual é o conceito de praga e começamos, então, a pensar na questão do nível de dano econômico, ou melhor, nos níveis que nós temos estabelecidos. Porque o nível de ação, como eu comentei, que é o foco aqui do episódio, ele é justamente o quê? O momento que eu preciso entrar com uma ação na lavoura, com uma ferramenta de controle, para que essa população, para que essa densidade populacional do inseto não aumente a ponto de me trazer prejuízo, a ponto de causar um dano econômico. Então, o nível de dano econômico é onde eu não quero chegar. Ou seja, o nível de ação, ele estará abaixo do nível de dano econômico. E esse nível de dano econômico, como nós dissemos, ele é justamente proporcional à densidade populacional da praga. Olhem esse outro gráfico que eu trouxe, que ele é um modelo do efeito da injúria provocada por insetos sobre a produção. Então, a gente tem aqui no eixo Y a produção, seja em toneladas, em quilos, enfim, e ao longo do eixo X, nós temos a densidade populacional ou injúria. Então, vocês vejam que eu tenho, conforme eu aumento a densidade populacional, eu vou ter uma menor produção. Isso é o que a gente vê na prática, né? Então, aqui é só uma representação realmente do que acontece. A produção, ela vai ser máxima quando a população da praga estiver mais baixa, próxima a zero. E isso é outro ponto que a gente já sabe aqui. É utopia pensar que eu vou eliminar todos os indivíduos daquela lavoura, sejam lagartas, percevejos, mosca branca, tríplice, garrinha, qualquer que seja o inseto. A gente mantém eles numa densidade populacional que não cause prejuízos. A eliminação, a extinção ou extinguir esses insetos da lavoura é utopia. Um outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é a respeito do investimento no controle. Então, a gente já sabe que a densidade populacional da praga é responsável por mais ou menos prejuízo, no sentido de que quanto maior a densidade populacional, nós temos maior quantidade ou maior intensidade das injúrias, e são essas injúrias que vão nos trazer os danos. Quanto maior o valor investido no controle, porque quanto maior o valor, eu tenho condições de ter, por exemplo, um melhor monitoramento, eu tenho condição de ter um produto melhor. Então, quanto maior o valor investido, menor é a densidade populacional da praga e, consequentemente, maior será a produção da cultura. Vejam que tudo está relacionado. Porém, isso é teórico. Por que é teórico? Porque muitas vezes a gente vê que a campo não significa que o produto mais caro vai me trazer o melhor efeito ou a melhor eficácia de controle sobre aquela determinada praga. Então, a gente não pode só pensar por esse lado. Se na teoria, quanto mais eu gasto, quanto mais eu invisto, quanto maior o custo, melhor o controle e maior a produção, porque eu tenho menos injúria, então eu vou comprar sempre o produto mais caro. Não é bem assim. A gente sabe das questões de custo-benefício e isso sempre tem que ser levado em consideração no momento da escolha. Tanto ali de entender, bom, esse momento eu preciso entrar com uma ferramenta de controle. Qual ferramenta de controle eu vou utilizar? Não necessariamente será a ferramenta mais cara, mas sim aquela que me traz
melhores condições, mais características de controle sobre aquela determinada praga, aquela determinada população. E esse gráfico aqui mostra mais ou menos isso. Tenho aqui essa linha cheia que mostra o valor da produção e tenho o custo de controle, que é essa última linha pontilhada. Olha lá embaixo, densidade populacional igual a zero. Então, em teoria, quando eu tenho essa densidade populacional igual a zero, eu tenho o valor da produção ali coincidindo, e ali eu vou ter uma maior rentabilidade, porque eu tenho menos prejuízo, vamos dizer assim, ou menos perdas decorrentes da atuação de inseto. Lembrando, pessoal, que aqui nós estamos falando da teoria e do caso isolado da ocorrência de insetos. É claro que na lavoura a gente não tem só isso, a gente tem doença, a gente tem planta daninha, e tem a chuva que vem, a chuva que não vem. Então são várias coisas, muitas variáveis que vão meditar, né, o rumo aí da produção e da produtividade. Aqui a gente está teorizando a questão dos níveis quanto ao manejo integrado de pragas. Então, dito isso, explicado esses conceitos, então a gente já entendeu qual que é a diferença de um inseto e de uma praga, já entendemos que o nível de dano econômico é onde eu não quero chegar, e entendemos também que as decisões são pautadas não somente no conhecimento bioecológico do inseto, mas também nas condições econômicas e custo, né, de produção, de insumos e etc. Agora eu queria falar a respeito de alguns conceitos para a gente chegar no nível de ação propriamente dito. O primeiro conceito é o nível de equilíbrio. E veja, eu vou colocar um gráfico aqui ao lado para vocês. Eu acredito que muitos de vocês já tenham visto esse gráfico. Quem foi meu aluno com certeza já viu. Esse gráfico resume esses pontos. O nível de equilíbrio basicamente é o quê? Uma densidade populacional média ao longo do tempo, onde não é necessário controle. Então, o inseto está ali, pode até ser que seja uma espécie com potencial de causar prejuízo, mas está numa densidade baixa. E aí eu não preciso entrar com nenhuma ferramenta. Eu vou dar um exemplo, essa safra agora, 24, 25, nós tivemos baixa densidade populacional de percevejo em várias áreas aqui do Centro-Oeste. Desde o início da safra até quase próximo ao final, agora nesse período que a gente está passando aqui, meados de fevereiro. Por quê? Não tivemos condições para que esse percevejo acontecesse em altas populações. E aí, como a população é baixa, não que ele estivesse ausente, a gente encontrava percevejos, né? Tanto marrom, barriga verde, mas não numa densidade populacional alta o suficiente para que a gente entrasse com uma medida de controle. E isso é um ponto de equilíbrio, onde aquela população está ali flutuando, claro, porque nada é estático, ela está flutuando, mas num nível que não é necessário entrar com nenhuma ferramenta. E agora a gente chega então no nível de ação, também chamado de nível de controle. E a definição é a densidade populacional na qual deve-se adotar uma medida de controle da praga, variável de acordo com a velocidade de ação da ferramenta adotada. Então, esse nível de controle, ele está, olhem aqui no gráfico, ele está abaixo do nível de dano econômico, porque eu não quero chegar no nível de dano econômico, lá eu já perdi. Então, eu tenho um nível de controle que tem uma distância segura, e esses níveis a gente está falando do quê? De densidade populacional. O exemplo mais clássico é percevejo. Embora tenham aí as várias discussões, e depois a gente aborda um pouquinho isso, mas via de regra, o que é recomendado pela pesquisa há algum tempo, especificamente pela Embrapa, é que o nível de ação é com a densidade populacional de 2 percevejos por metro. Então, fez a batida de pano, 2 percevejos na média, ferramenta de controle. Por que eu destaco aqui que esse nível de ação, ele precisa estar em linha com a velocidade de ação da ferramenta? Justamente porque nós temos hoje 2 principais grupos de ferramentas que são utilizadas, que são químicos e os biológicos. Quando a gente compara os químicos com biológicos, há exceções, mas via de regra os químicos têm uma ação mais rápida do que os biológicos, fungos entomopatogênicos, por exemplo. Porque eles precisam passar por todo o processo de colonização, soltarem as suas estruturas ali dentro do inseto, para assim matarem, né, o inseto ali através da liberação de toxinas e enzimas e por aí vai. Então essa ação, a gente não está falando que um é melhor ou que o outro é pior, nós estamos falando que há tempo de ação diferente para cada um. Então se eu tenho um produto que vai demorar um pouco mais para fazer ação, eu preciso considerar um nível de entrada, um nível de controle, um nível de ação mais baixo.
Eu não posso considerar lá um nível de ação muito alto para uma ferramenta que vai demorar mais, porque essa população pode continuar subindo e aí eu posso chegar próximo ou no nível de dano econômico. Então, o nível de ação é estabelecido com base em pesquisa, em desenvolvimento agronômico, em observações de campo, mas ele também precisa ser considerado de acordo com a ferramenta que nós estamos usando. Então, essa é a definição de nível de ação. O nível de dano, né, o nível de dano econômico, a gente já entendeu lá no início, então é a densidade populacional a qual o organismo causa prejuízo correspondente ao seu custo de controle. Assim que é definido. O custo de controle é X, ele vai causar X de prejuízo. Basicamente, este é o nível de dano econômico. Então, lembrando sempre que eu preciso considerar nestes pontos, nesses aspectos, preço, custo, potencial biótico da praga e também a suscetibilidade da cultura, seja do híbrido específico, enfim, a suscetibilidade vegetal ao ataque da praga. E nível de não ação existe também. Ele é a densidade populacional do inimigo natural capaz de controlar a praga em questão. E aí, pessoal, é muito difícil a gente conseguir medir um nível de não ação. É quase impossível, na verdade, né? Porque como é que a gente quantifica quantos inimigos naturais existem ali na lavoura? Quais são esses inimigos naturais? Então aqui a gente volta um pouquinho para as bases do manejo integrado de pragas, né, lá para a casinha, na mortalidade natural do agroecossistema. É entender o que estes inimigos naturais podem contribuir ali com o controle natural das pragas. Partindo já para o encerramento, né, do nosso episódio, quando a gente observa essa questão do nível de ação, aí a gente consegue categorizar as pragas. Categorizar como? Bom, primeiro a gente tem aquela população que não é considerada praga, tá ali naquele ponto de equilíbrio. Nós temos a praga primária, que é este gráfico que vocês estão vendo, que basicamente nos diz o quê? Que muitas vezes, ao longo do tempo, essa população atinge o nível de ação, o nível de controle, ou seja, muitas vezes essa população, essa densidade populacional aumenta muito. Esta é uma praga primária. Existem também as pragas secundárias, ou pragas ocasionais. Elas atingem aquele nível de controle, mas não é tão recorrente como uma praga primária. E por último, existe a classificação de praga severa. Olhem como é que é o comportamento do gráfico dessa praga severa. Na verdade, o ponto de equilíbrio dela está acima do nível de dano. Essas pragas severas, elas acontecem, ou elas são classificadas assim, quando vem uma praga nova, né, entre aspas, porque não surge também de um ano para o outro, elas vão ali, às vezes meio a gente não percebe elas na lavoura e de repente elas aparecem, né, com altas populações. E aí, como a gente não conhece a bioecologia do inseto, comportamento, etc., não conhece ferramentas para manejar esses insetos, ela acaba se estabelecendo de uma forma muito voraz, muito intensa, e aí sim é considerada como uma praga severa. Foi o caso da helicoverpa, quando surgiu aí no início de 2010, ali, salvo engano, foi 2011, 12. Então, quando surgiu essa praga, ela veio de uma forma bastante voraz. A gente não conhecia, todo mundo ficou desesperado, o que usa, o que não usa, aprova produto X, não aprova. Neste caso, a gente teve uma praga severa, que hoje já não é mais considerada severa, inclusive em alguns lugares, algumas regiões do país, ela tem causado menos problemas ao decorrer destes anos. Em algumas safras aparece pouco, vamos dizer assim, né? Em outras regiões ela pode até ser considerada como uma praga primária. Então estes são os tópicos, né, em relação à densidade populacional. Então a gente tem o ponto de equilíbrio ou nível de equilíbrio, o nível de controle, onde eu preciso entrar com uma ferramenta, e o nível de dano econômico. E para finalizar, o que eu quero chamar a atenção com este episódio? Nós entendemos já que existem muitos pontos a serem considerados em relação à presença da praga, ao que ela pode causar, como é que ela vai prejudicar. O ponto é que na agricultura nada é estático, é tudo dinâmico. E os próprios níveis que foram estabelecidos num dado momento da história da agricultura e da pesquisa brasileira, eles podem ser alterados com o passar do tempo, com a mudança de cultivares, com a mudança de hábitos de cultivo, né? A gente observa que quando a gente pega um histórico de 20, 30 anos atrás, a forma de se plantar soja, de se plantar milho, era diferente. Hoje a gente tem em algumas localidades 3 safras de milho, em algumas não dá nem para contar, porque é pivô, acaba que tem o ano inteiro. Todas essas condições
nos fazem repensar os níveis de ação. Lembrem-se sempre, não existe nada estático, tudo é muito dinâmico e a gente precisa acompanhar essa dinamicidade da agricultura para a gente não perder para os insetos. O que também não quer dizer que eu tenho que aplicar produtos à torta e à direito. Viu o inseto, vou aplicar. Não, a gente precisa ter essa cautela, porque senão a gente acaba gerando um outro desequilíbrio, ressurgência, resistência e tudo que vai só prejudicar a nossa agricultura e a nossa produtividade. Então, o recado é este. Vamos avaliar, vamos analisar com base em dados, pegar estes dados, transformar em informações, entender, gerar conhecimento sobre os níveis de ação, sobre os momentos corretos de entrada na agricultura e não tomar decisões sem embasamento, porque isso só prejudica. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mais uma vez agradeço Descascando a Ciência e peço para você que está nos assistindo aqui, nossos ouvintes, que se inscrevam no canal do YouTube, acompanhem todo o desenvolvimento aí do podcast nas nossas redes sociais. É muito importante que vocês façam as suas avaliações e inclusive que interajam. Se você não concorda com alguma coisa que eu falei aqui, e eu tenho certeza que tem muita gente que não concorda, e isso é legal, porque assim a gente gera discussões saudáveis e evolui no aspecto do conhecimento. Então, se você não concorda com alguma coisa, deixe o seu comentário, faça a sua observação, e não tenha dúvidas de que eu vou receber de uma forma muito produtiva, pensando realmente no crescimento e no compartilhamento de informações com vocês. Ok? Até o próximo episódio.